Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja, onde quer que você esteja agora. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo doutrina, as doutrinas da palavra de Deus, que nós estamos estudando. Aprender um pouquinho mais do Senhor, porque todos os dias o Senhor nos ensina o seu Santo Espírito. Vamos fazer uma oração para podermos começar esse estudo, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, meu Rei, pela tua presença, pelo teu amor para conosco, pelo fato do Senhor, Pai querido, cuidar de cada um de nós, porque nós sabemos que se não fosse o Senhor em nossa vida, Pai, nós não teríamos a condição de sentir paz em nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado com nossas vidas, com nossos filhos, nora, genro, netos, todos os amigos, os irmãos em Cristo. O Senhor tem derramado tuas bênçãos. Pedimos a tua bênção também, Pai, pela nossa cidade, como sempre estamos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa cidade. Abençoe os nossos governantes, para que eles possam fazer o melhor e que o Senhor venha derramar sobre eles as tuas bênçãos, para que eles também vejam, Pai, que a tua mão poderosa está estendida para abençoar, para ajudar em tudo que seja necessário. Abençoa também o Brasil, Pai. Derrama tua glória sobre o nosso país, sobre os governantes do nosso país, para que eles também possam fazer o melhor pelo país, Pai querido, por cada pessoa, pela sociedade em geral, que muitos têm sofrido, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha ajudar, Senhor. Abençoa todos que estão nos hospitais também agora, meu Rei. Pai, muitas pessoas precisando de socorro, e Tu és o médico dos médicos, Pai, em Ti nós confiamos. Por isso, nessa hora, visita cada um deles em nome de Jesus Cristo, para que eles recebam a saúde, o refrigério, porque Tu és o grande Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor pode todas as coisas. Abençoa também, Pai querido, cada aluno que está estudando de uma forma diferente agora, Pai, que eles possam, Pai, se dedicar e que tudo corra bem, até que cada um deles possa voltar às salas de aula, meu Deus. Abençoa os professores, dê a eles, Pai querido, tudo que for necessário para que eles deem uma boa aula e que os alunos possam aprender com eles, meu Pai. Ó Deus grande, tremendo. Pai, nós muitas vezes não nos preparamos para alguns momentos em nossa vida. Mas isso é só, Pai querido, uma prova de que cada pessoa precisa estar preparado, estar pronto, porque o Senhor, qualquer hora, pode vir para buscar a Tua igreja nessa terra. Senhor, tenha misericórdia do ser humano. Que o ser humano possa entender as maravilhas do Senhor. Que o ser humano possa se entregar a Ti, meu Deus. Porque só o Senhor tem o poder para a restauração completa de cada ser humano. Tenha misericórdia, haja salvação, libertação, cura interior. Pai, pessoas angustiadas, pessoas sofridas, pessoas que passaram por muitas coisas ruins nessa terra. Que o Senhor possa agora passar a Tua mão saradora e libertadora, transformando suas almas, Pai, para que sejam pessoas, Pai, alegres, felizes, porque a Tua presença, ó Deus, é que nos traz alegria plena. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoe a Tua palavra que nós vamos agora meditar, Senhor. E que todos os Teus filhos possam, Pai querido, aprender da Tua palavra e colocar em prática, em nome de Jesus. E que nossos filhos, nossas crianças cresçam, Pai querido, aprendendo do Senhor, dia após dia, até aquele grande dia, Pai querido. Muito obrigado pela Tua paz maravilhosa, pela Tua presença, por esse momento aqui, Pai querido, diante de Ti. Espírito de Deus, sopra a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus aí creio que você está sentado ao redor da sua mesa, com sua família. Vamos abrir aqui em Deuteronômio, capítulo de número 6, do 1 ao 7. Aliás, do 1 ao 9, tá? Nós vamos ler Deuteronômio 6,
do 1 ao 9. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aleluia, glória a Deus. Esse texto aqui, ele nos ensina várias lições de vida. Uma delas é que nós devemos ter a doutrina no nosso coração. A doutrina do Senhor, a doutrina bíblica, a doutrina divina. Eu falei no estudo bíblico passado, o conceito, de doutrina. Nós aprendemos que é o conjunto de ensinamentos religiosos, é o conteúdo, de um ensino ou crença. Nós aprendemos várias coisas lá, mas hoje nós vamos aprender como pode ser a doutrina, como pode ser. Então nós sabemos que nós como cristãos, qual é a doutrina que mais nos interessa? É a doutrina bíblica, a doutrina divina, a doutrina do Senhor, que é a sua palavra, que são os seus ensinamentos. Esse texto que eu acabei de ler, ele nos ensina isso, porque a primeira coisa que ele diz que esses juízos, esses preceitos, esses ensinos aqui, é para que a gente possa aprender, viver e ensinar os nossos filhos, de tal maneira que a gente não se esqueça em momento algum de estar ensinando. E o maior ensino a gente sabe que é o exemplo. Nós ensinamos pelo exemplo. Todo ser humano tem defeitos, todo ser humano erra. Não tem um ser humano na face da terra que não erra. Se um ser humano disser que não erra, já está errando, porque está dizendo que não erra. Mas tem muitas pessoas que se dedicam mais, que buscam mais a presença do Senhor, para ter uma vida mais consagrada ao Senhor. Isso a gente sabe também que é verdade. Então, nessa noite eu gostaria que você pensasse nisso. Que você pensasse que seus filhos precisam aprender a doutrina da Bíblia. E o Senhor diz que Ele é o único Senhor aqui nesse texto. Muita gente está trazendo para suas vidas muitos senhores, sabe? Pessoas dizem, meu ídolo é esse, meu ídolo é aquele, e assim vai. E na verdade a gente só deveria ter um, que é o nosso Deus. Ele merece a honra, o louvor e a glória para todo sempre. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Pai, Ele é tudo de que nós precisamos. Ele é o nosso Deus. Então, a palavra doutrina, essa palavra, ela vem do latim. Eu não sei se eu falei na aula passada, não estou lembrando, mas ela vem do latim, que é doutrina, cuja forma verbal é docere, que é ensinar. Então, tudo na palavra de Deus, a gente vê que o Pai, desde o princípio, foi levando a palavra até chegar na nova aliança, era um ensino. O ensino, porque é muito importante o ensino. Nós precisamos olhar nos olhos dos nossos filhos, muitas vezes, quando a criança é muito pequena ainda, ela só vai ouvir se você
olhar bem no rostinho dela. Isso significa que nós temos que perceber se eles estão prestando atenção na palavra, naquilo que você está ensinando. Quantas mães hoje, né, já acostumou ficar, menino, fica quieto, menino, é isso aqui, menino, escuta o que eu digo. Mas ela já acostumou com aquilo e ele também. Então a criança, ela precisa ver a sua mãe ali falando com ele com autoridade, a mãe e o pai, né? E ele precisa saber que aquilo é importante para que ele possa seguir. Então a gente tem que chamar a atenção da criança para que ela aprenda a doutrina do Senhor. E ela olhando para nós, a maneira de nós vivermos, a maneira de nós nos comportarmos, elas também vão ter um bom ensino através disso. Então isso é muito importante. Então como pode ser a doutrina? Vamos ver a primeira coisa, ela pode ser divina. Vamos ver aí em Mateus 7, 28. Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então, a doutrina, ela pode ser divina, ela vem de Deus. O próprio Jesus, quando estava na terra, no seu ministério, ele ensinava, e ensinava com autoridade. Por que ele ensinava com autoridade? Porque ele vivia aquilo que estava pregando, ele era aquilo que ele falava. Então, nós precisamos ser assim também. Então, isso é muito importante. Então, a doutrina, ela pode ser divina. Vamos ver aí também em João 7,16. O que diz sobre a doutrina divina? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então Jesus estava dizendo o seguinte: a minha doutrina é divina, a minha doutrina vem de Deus, vem do Pai. O Pai me enviou com autoridade e Ele mesmo me deu esse ensino, eu estou transmitindo a vocês. Então, quando nós ensinamos, não é porque somos melhores, mas é porque muitas pessoas, Paulo até fala sobre isso lá na carta aos Efésios também, né, sobre o dom de ensinar, do ensino. É uma coisa tão interessante, porque tem pessoas separadas para isso. Nem todo mundo é professor, nem todo mundo é médico, nem todo mundo é enfermeiro. Então, e assim vai, nem todo mundo é pastor. Então, Deus, ele deu para cada um um dom especial. E quem tem o dom do ensino deve fazer isso com muita atenção, com muita alegria em fazer, com muita dedicação e determinação, para que as pessoas possam aprender. O ensino não é algo que você diz e para. Por isso que muitas vezes nós somos repetitivos, porque nós precisamos lembrar e relembrar. A palavra de Deus também tem isso. Muitas vezes o Senhor diz: lembrai-vos, né? Lembrem-se da época dos seus pais, lembrem disso, lembrem das maravilhas do Senhor. Por quê? Porque é muito bom a gente relembrar para que a gente não venha esquecer. Se a gente não relembrar, automaticamente que aquilo vai caindo no esquecimento. E até a volta de Cristo, nós estaremos aqui na terra aprendendo. Até a volta de Cristo, nós estaremos aprendendo. E aí depois nós vamos estar lá com Ele. E isso vai ser glorioso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver também que a doutrina pode ser divina em Tito 2,10. Tito 2,10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, é tão glorioso, né, amados? A doutrina divina, ela é completa. Nós temos a doutrina da salvação, a doutrina do novo nascimento, que é muito importante. Todos nós devemos aprender o que é a salvação. É quando eu realmente ouvi a palavra, entendi a palavra e aceitei a palavra, aceitei Jesus como Senhor da minha vida.
e aí eu vou nascer de novo, eu nasci de novo. A doutrina do novo nascimento, e aí tem todo um processo de cura, de libertação, de operação de Deus em nossa vida. E também a palavra de Deus, a doutrina bíblica, ela vai sendo inserida em nossos corações. E dia após dia, passo a passo que a gente dá, a gente vai aprendendo com Cristo na nossa caminhada cristã. Isso é muito importante, né, amados? Então, nós aprendemos aqui no primeiro ponto que a doutrina, ela pode ser divina. Agora, nós vamos ver que ela também pode ser humana. Vamos ver aí em Colossenses 2, 22, para você ver. Colossenses 2, 22, que a doutrina pode ser humana. Vamos ver aqui, ó. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe, amados? Muitas pessoas querem uma doutrina humana. Eu até falei aqui que muita gente diz que nossa igreja, a igreja batista, que os batistas não têm doutrina. E isso, a pessoa fala isso porque ela não tem conhecimento. A Bíblia diz assim, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, né? Porque foi pelo poder de Deus, pelo poder do seu Espírito, que nós aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida. É um trabalho da Trindade em nossa vida. E é por isso que nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Passamos a ser filhos de Deus. Não é porque merecemos, não é porque nós fazemos tudo perfeitamente. Porque bem que eu gostaria, que você gostaria de fazer tudo perfeito. Mas nós somos seres imperfeitos. Nós não fazemos as coisas com tanta perfeição, 100% não fazemos. Mas o Senhor vê aqui dentro. Ele vê o desejo que a gente tem de fazer com perfeição. E isso é que importa, né? E muitas pessoas, na doutrina humana, as pessoas confundem com a doutrina divina, que é isso que não pode acontecer. Nós acabamos de ver que a doutrina divina, comprovamos com a palavra de Deus, e agora nós estamos aqui comprovando que a doutrina humana também, e que a doutrina humana, ela vem mais para os usos e costumes de cada povo. Nós devemos respeitar a cultura de cada um, desde que não fira a nossa fé. A gente tem que respeitar a cultura das pessoas. A cultura dentro do Brasil, a gente sabe que um país e tem vários costumes diferentes. De uma cidade para outra, de um estado para o outro. As pessoas, até mesmo o sotaque da voz. A gente percebe isso, né, amados? Então, muita gente se preocupa o seguinte... Eu não posso cortar o cabelo, eu não posso usar uma roupa assim, eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque é pecado. Mas, na verdade, a pessoa está indo dentro de uma doutrina humana e se esquecendo de praticar a doutrina divina. Porque a doutrina divina é aquela que ensina também que você deve amar a Deus acima de tudo, como nós lemos no texto lá de Deuteronômio 6, e ao próximo como a si mesmo. E quando a gente ama o próximo, a gente tem que se lembrar de algo. Deus esperou que eu o aceitasse como Salvador. Eu andei errante por um tempo da minha vida, né? Nós andamos errantes, até que o Espírito veio com aquele toque especial em nosso coração. Alguém falou do amor de Deus para nós, falou de Jesus, nós aceitamos como Salvador. E a partir dali, nós passamos a viver uma vida diferente, uma vida nova. Mas muitos de nós se esquecem de que o Senhor teve paciência conosco e nós não queremos ter paciência com o nosso próximo. Às vezes a gente olha para um ser humano e diz, esse daí não tem jeito para ele. Eu não vou pregar para esse daí não, porque esse daí não vai aceitar Jesus não, porque essa pessoa erra demais. Então nós queremos impor as nossas regras e não as regras de Deus. O que vale é o que Deus disse.
Tem muitas coisas que nós falamos que é a vontade de Deus também, que é o que Deus pensa. Mas tem muita coisa que não. É claro que tem certas coisas que é necessário, por causa da ética cristã. Às vezes é necessário que a gente também imponha aquilo que nós acreditamos. A doutrina humana não é de todo errado. O que é errado é deixar a doutrina divina de lado e achar que a doutrina humana é a que vale. Entenderam? Então nós precisamos aprender isso. E muitas vezes nós sabemos que a Bíblia diz que tudo tem que ser com decência e ordem. Tem que haver decência e ordem no povo de Deus. Tem que haver uma diferença do povo de Deus para aquele que não é povo de Deus. A gente sabe disso. Pessoas que não têm temor a Deus, pessoas que não se lembram de Deus, elas não têm o mesmo comportamento de alguém que se lembra de Deus. A gente sabe disso. Mas nós precisamos obedecer a Deus. E a partir do momento que a gente aprende a doutrina divina, a doutrina bíblica, automaticamente ou sobrenaturalmente, dentro de nós há um desejo de fazer o que é certo. Porque fazer o que é certo faz parte da cultura cristã, faz parte da doutrina bíblica de Deus, faz parte do ensino do Senhor. Então isso é muito importante. Então nós precisamos. Vamos ver também, a doutrina pode ser humana em Tito 1,14. Tito 1,14 que diz assim: não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Foi o que eu acabei de dizer, né? Muitas pessoas se desviam da verdade, que é a palavra de Deus, para ensinar outra doutrina. Porque, como vocês sabem, nós falamos que doutrina, a palavra doutrina significa ensino. Então, a nossa doutrina que nós mais amamos é a doutrina bíblica, divina. Mas existem vários tipos de doutrinas, vários tipos de ensinos, crenças. Então, isso tem que trazer em nós um despertamento para que a gente possa andar nos caminhos retos do Senhor, sem julgar o nosso próximo, sem ferir o nosso próximo, porque ele cresceu em uma cultura diferente da nossa. Desde que ele esteja com o Pai, fazendo a vontade do Pai, a gente deve ser pessoas maduras na fé. Amém, meus amados? Vamos ver aqui. Então, nós vimos aqui como pode ser a doutrina. Nós vimos que pode ser divina, lemos os textos. Vimos que ela pode ser humana, lemos também 2 textos para comprovar isso. E agora, ela também pode ser demoníaca. Isso é muito perigoso. Vamos ver lá em 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. A gente sabe que a doutrina de demônios é pura heresia, porque leva à condenação, à perdição. A gente sabe disso. Eu até falei para vocês que a diferença, foi numa pregação, né, que eu fiz essa semana, a diferença do apóstata para o herege. Eu não sei se ficou bem claro isso. O apóstata, ele apostatou completamente da sua fé. Ele acreditava em Deus, ele cria na palavra e de repente ele desacredita em tudo e diz, ele mesmo renega a palavra de Deus e renega o Senhor. E o herege, ele está no mesmo caminho, só que para o herege ainda tem conserto. Porque ele não negou a fé, ele está caindo em erros doutrinários. Ele está caindo em erros doutrinários. A gente tem que saber fazer essa diferença. Por isso que eu acabei de dizer para você que a doutrina de demônios, ela é pura heresia. Por quê? Porque ele entra com uma heresia leve. Ele vai dizendo, igual alguns que dizem o seguinte: quando Deus criou Jesus, vocês já ouviram isso?
A gente sabe que Jesus é incriado. Deus, o Pai, é incriado. Jesus, Deus Filho, incriado. O Espírito de Deus, incriado. Eles são Deus e eterno. São três, mas são apenas um. A gente sabe disso. Porque eles são Deus e muita gente não aceita isso. Então isso é muito perigoso para as pessoas que estão entrando por esse caminho de achar que Jesus foi criado. Porque aí nesse momento a pessoa está dentro de uma heresia. E ela já está caminhando para o caminho da apostasia. Aí é que fica perigoso as heresias dessa terra. E o cristão não pode, porque entrar nesse caminho. Vocês sabem que tem pessoas convincentes. E elas ainda querem pegar a palavra de Deus, pegar versículos isolados, para dizer que é verdade e que é verdade o que elas estão dizendo. Você deve ler o contexto da palavra. E deve entender o contexto da palavra para aquela época e para o nosso agora. Amém, meus amados? Então, preste atenção. Então, a doutrina, ela pode ser divina, ela pode ser humana e ela pode ser demoníaca. Vamos ver aqui, ó. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, ensinos de demônios. Então, o inimigo da nossa alma, os demônios estão aí. A gente não é aquele povo que fica dizendo, o demônio vem, demônio em tudo, não. Mas nós sabemos que ele é real. Satanás, o inimigo de Deus, é real, nosso inimigo. Ele tem os demônios a seu serviço para fazer com que a humanidade caia em tentação. Na tentação de não ter fé. Na tentação de não acreditar na salvação. Na tentação de abandonar a Deus. De não querer relacionamento com Deus. Então, meus amados, nós precisamos ter um relacionamento sério com Deus. Nós precisamos escrever na tábua do nosso coração a palavra de Deus, que nós devemos amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se todo ser humano seguisse esses 2 mandamentos, estariam seguindo toda a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é real. E ele ainda diz aqui, ó, no versículo 6, ele diz o seguinte, olha, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Em todo o tempo. Tem gente que vai dizer que a gente é fanático. Mas nós estamos obedecendo a voz do Senhor. Que mandou fazer isso. Aí ele disse, olha, também para a gente fazer isso com os filhos, né? Ensinar sentado na casa, andando pelo caminho. Na hora de deitar, na hora de levantar. O tempo todo ensinando os filhos. E aí ele diz, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Era o costume daquela época fazer isso. Mas serve para nós hoje como? Nós devemos meditar na palavra. Nós devemos gravar textos bíblicos muito importantes para a nossa vida, para o momento em que a gente esteja em algum local que não esteja com a palavra, com o livro, mas que a gente tenha a palavra dentro do nosso coração, gravada aqui dentro, e a gente possa expressar a palavra do Senhor aonde quer que a gente esteja. Sabe, meus amados, a palavra de Deus é a verdade. Ela mudou o meu coração e mudou o seu também. E vai mudar o coração ainda de muita gente. Porque Deus vai continuar falando com a terra. A terra precisa ouvir a voz do Senhor. E nós, como servos de Deus, como igreja,
A nossa maior missão aqui na terra é falar do amor de Deus, é falar de Jesus, é falar da salvação, do evangelho genuíno. Quando alguém ensina uma heresia, ela está ensinando um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Quando alguém diz que Jesus foi criado, a pessoa está criando um outro evangelho, porque Jesus, ele estava com Deus, e ele era Deus, e ele veio na terra, porque está escrito que ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava na criação do homem, ele estava na criação de todas as coisas com o Pai. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meus amados, guarde essa parte do estudo no seu coração, na sua vida. Ouça mais com a sua família, leia mais os textos que nós citamos aqui para comprovar que a doutrina, ela pode ser divina, ela pode ser humana e ela pode ser demoníaca. E é por isso que a igreja tem que saber, conhecer e viver a palavra, viver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, com a igreja, porque todos devem congregar. Assim diz a palavra de Deus. E congregar nem sempre significa que você vai poder todas as vezes estar no templo. Você pertence ao lugar. Você vai ao templo porque você pertence àquele lugar, àquela congregação. Mas mesmo hoje, como eu estou aqui na minha casa e você aí na sua casa, nós estamos congregados diante do nosso Deus, diante da sua santa palavra, recebendo e transmitindo, e vocês também recebendo da parte do Espírito Santo, o que é o melhor para a nossa vida, que é o pão quentinho do Senhor para o nosso coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos fazer uma oração de gratidão por essa parte desse estudo, a segunda parte. E na terça-feira que vem nós vamos continuar com esse estudo e nós vamos aprender aquilo que o Espírito de Deus nos orientar. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me conferiu como ministra do Evangelho, eu abençoo a tua igreja nessa hora. Abençoo o pai de família, a mãe de família, abençoo os filhos, abençoo toda a casa. Que o Senhor derrame tuas bênçãos maravilhosas. Também, Pai querido, aqueles que estão se recuperando na sua saúde, que o Senhor possa passar as tuas mãos saradoras agora, em nome do Cordeiro Santo de Deus. Vai derramando tuas bênçãos, Pai querido, sobre os lares. Vai colocando agora nos umbrais de suas portas o sangue do Cordeiro, a marca de Jesus. Nenhum mal vai entrar em nossos lares. O Senhor é o nosso Deus em quem nós confiamos. Colocamos tudo diante do Senhor. Vai repreendendo agora o adversário. Vai enchendo de graça e unção do teu Espírito a tua igreja. E que teu povo possa resistir ao maligno, aos ataques, às tentações, em nome de Jesus. E todos possam viver debaixo dessa graça maravilhosa, vivendo as maravilhas do Senhor. Nós te agradecemos e somos gratos a ti pelo teu Santo Espírito, que está conosco para nos ajudar na instrução da tua palavra. Nós abençoamos agora a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com toda a igreja, com todos os nossos familiares agora e para todos sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meu abraço para vocês, que Deus os abençoe. Saudade, domingo eu matei a saudade de vários irmãos que estavam ali tomando a ceia conosco, e sei que vocês que estavam em casa também tomaram a ceia. Se alguém não tiver tomado a ceia, fale comigo que eu vou ministrar a ceia para você pelo telefone, tá bem? Que Deus os abençoe, prepare os elementos, mande a mensagem que eu vou estar fazendo uma chamada de vídeo e vou estar ministrando a ceia para você, tá bem? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia.
Santo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua bênção, meu Pai.